Vamos começar então, meu povo. Primeiro a gente precisa entender o que são emoções. Pode parecer uma pergunta boba, mas emoções, elas têm a ver com um estado mental e fisiológico que está ligado a uma variedade de sentimentos, pensamentos e comportamentos. Ou seja, a emoção faz parte da gente e não é só um processo mental, não é algo que está só na sua cabeça, tá? As suas emoções estão diretamente ligadas às suas condições hormonais, aos seus neurotransmissores. Então, as suas emoções não tem a ver somente com a tua consciência, os seus pensamentos, o seu processo mental, tá? Então, por que é tão difícil regular as nossas emoções, né? Porque as nossas emoções, elas flutuam. Ninguém tá triste o tempo todo, ninguém tá feliz o tempo todo. As nossas emoções, elas vão flutuando. É claro que em tempos de rede social, acaba que a gente tem uma expectativa de que as pessoas são muito felizes e que às vezes a gente não tá tão feliz quanto elas, né? Você já teve essa sensação de entrar no Instagram, por exemplo, e começar a passar lá os stories e ver que só tem gente feliz e você não tá se sentindo naquela mesma vibe? E se sentir até culpada por isso? Isso é muito comum. Por quê? Porque hoje em dia, sentir tristeza, sentir frustração, parece que é algo proibido, que é algo ruim, né? E não. Cada uma das nossas emoções, elas têm funções específicas na nossa vida. Todas elas. A tristeza tem uma função, Roberta? Sim, tem uma função. Já imaginou se a gente vivesse feliz o tempo todo? Né? Se a gente vivesse feliz o tempo todo, automaticamente a gente não ia parar para fazer reflexão sobre como está a nossa vida. Então, o que faz a gente parar para olhar para dentro, para observar a nossa vida, para observar nossos comportamentos, para observar as nossas escolhas, não é a felicidade. O que faz a gente observar as nossas escolhas, o que faz a gente fazer autoavaliação, o que faz a gente ter autocrítica, é justamente a tristeza, né? Então a tristeza tem essa função de fazer a gente ficar mais introspectivo, de fazer a gente repensar os nossos valores, as nossas ações, tá? Da mesma maneira o medo, né? O medo, para que serve o medo? Pensa aí, se você estiver numa rua e vê um pitbull solto lá na rua, a primeira ação que você vai ter, né, é querer fugir daquilo ali. Então você vai sentir o quê? Você vai sentir medo. Por quê? Esse medo, ele vai fazer com que você vai descarregar aí noradrenalina no teu corpo para que você consiga ter a reação de fugir daquilo que é um perigo. Então, as nossas emoções, elas nos protegem. Tá? O sistema límbico, né, que é o sistema do cérebro que é responsável pelas nossas emoções, ele é um dos sistemas mais antigos, mais primários do corpo humano. Então, percebe que quando a criança é pequenininha, ela demonstra muita emoção? Então, se ela tá, por exemplo, se ela tá chateada porque você não quer comprar um chocolate para ela dentro do supermercado, facilmente ela vai se jogar no chão ali, chorar e fazer uma pirraça. Por quê? Porque ela não traz aquilo para racionalidade, ela não entende o porquê, ela ainda não tem o sistema de racionalidade funcionando plenamente. Então, o que acontece com aquela criança? Como ela tem somente ali amadurecido o sistema límbico, o sistema de emoções, automaticamente ela vai demonstrar emoções com muito mais facilidade, tá? Então, as nossas emoções, elas têm a ver com sobrevivência, tá? E é muito importante a gente entender isso, porque senão a gente começa a entender que sentir emoções é fraqueza, né? Se sentir triste num dia e feliz no outro é anormal. Se sentir ansioso passa a ser um problema nesse caso, né? E não é um problema. De fato, sentir emoção faz parte de ser humano. E todo esse processo é tanto mental quanto fisiológico. A gente sente também no físico, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aí uma baixa na produção da serotonina, automaticamente eu vou me sentir mais triste. Por quê? Porque a serotonina é responsável pelo bem-estar, pela felicidade, tá? Então, isso é muito comum. É por isso que a gente avalia sempre as emoções quando a gente faz terapia. Quem faz psicoterapia, geralmente quando chega na terapia, a gente pergunta como foi, né? Como ficaram suas emoções durante essa semana, como que foi tudo isso. Justamente para que para que o terapeuta consiga identificar como está essa flutuação. Se existe ou não uma desregulação aí nas suas emoções, tá bom? E o que acontece quando a gente passa por uma situação traumática? Geralmente, quando a gente passa por uma situação traumática, essa situação ela vai gerar algumas emoções na gente, né? O que acontece? Nós somos, dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente entende que os nossos pensamentos geram emoções e essas emoções afetam e influenciam no nosso comportamento. Então, se eu passo por uma situação traumática, automaticamente eu vou fazer uma avaliação dessa situação. Por exemplo, o que me fez fazer essa live foi a questão da infidelidade. Pensa aí comigo. Se você passa por uma situação de infidelidade, você acaba de pegar uma situação ali onde você foi traída, o que você vai pensar? Você vai pensar o quanto você ama teu marido, o quanto você gosta de estar com ele? Claro que não.
Você vai pensar que você não tem valor. Você vai pensar que você foi substituída. Você vai pensar que você tá perdendo alguém que é muito importante pra você. Você vai pensar mil coisas. Você vai se frustrar com aquela pessoa, né? E esses pensamentos, eles vão gerar emoções negativas. Então ele vai gerar tristeza, frustração, desidealização, ele vai gerar ansiedade, né? Muitas mulheres acabam desenvolvendo aí um comportamento de vigilância, de ficar ali vigiando e controlando o outro. Por quê? Porque o pensamento tá ali no perigo, né? O pensamento tá gerando uma sensação de perigo. Então, o meu pensamento tá assim, ó, ou você controla ou você vai ser traído de novo, porque isso dói muito. Então, começa a controlar aí pra você conseguir ficar mais, pra você ter certeza de que ele não vai te trair de novo. Automaticamente, você vai sentir ansiedade, e essa ansiedade ou ciúmes, e automaticamente essa emoção vai fazer você se comportar aí, né, olhando o celular, vigiando onde tá, colocando um rastreador atrás e por aí vai. Já escutei cada coisa mirabolante, que se eu contar que vocês nem acreditam. Então, assim, os nossos pensamentos e as nossas emoções, elas influenciam e afetam diretamente o nosso comportamento. Então, quando a gente passa por uma situação como uma infidelidade ou como a perda de alguém muito importante, isso vai gerar pensamentos ruins, pensamentos que a gente chama de disfuncionais, desadaptativos. Então, por exemplo, quando a gente perde alguém que a gente ama muito, geralmente a gente questiona muito isso, né? Como que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? A gente entra numa fase de negação, né? O luto tem esse processo de negação, de questionamento e tudo mais. E é muito difícil passar por isso. E automaticamente, quando eu passo por isso, os meus pensamentos são negativos, esses pensamentos negativos vão gerar emoções negativas, né? Tristeza, raiva, ódio, e automaticamente essa tristeza ou essa emoção negativa, ela vai gerar um comportamento desadaptativo. E onde entra a regulação emocional aí? Se é natural que eu vou passar por essas flutuações emocionais, principalmente quando eu passo por uma situação aversiva, por que é tão difícil regular as minhas emoções? Por que se isso é um sistema que me protege, por que eu tenho que regular minhas emoções? Pensa comigo. Se o problema não está nos fatos e sim na interpretação que a gente dá a eles, então assim, você concorda comigo que é natural as pessoas morrerem? É natural, né? Meu avô falava que a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. A gente não tem certeza de nada, a gente não tem certeza se a gente vai arrumar emprego, se a gente não vai, se a gente vai casar, se a gente não vai, mas que a gente tem certeza que vai morrer, essa é a única certeza que o ser humano tem. Mas todas as vezes que a gente está diante de uma morte, da perda de alguém importante na nossa vida, automaticamente essa perda vai gerar pensamentos negativos, né? Isso vai gerar emoções negativas. Por quê? Porque nós, principalmente nós ocidentais, nós temos, a gente entende a morte como um momento ruim. Então, quando eu entendo a morte como uma coisa ruim, como a minha interpretação faz com que eu sofra demais com isso. Então, provavelmente, se você for em outros países, como a Índia, por exemplo, não existe esse luto tão grande com relação à morte. Por quê? Porque lá a cultura vê a morte, interpreta a morte de uma maneira completamente diferente, tá? É por isso que o Beck falava, o problema não são as coisas, é a interpretação que você faz delas. Então essas interpretações é que vão gerar essas emoções desadaptativas e automaticamente os comportamentos desadaptativos também, tá? Então, é natural que você se sinta desconfortável diante de uma situação traumática. É natural que você vai se sentir triste, você vai se sentir com raiva, você vai sentir nojo, você vai sentir várias coisas. E o importante é eu começar a observar o que eu tô pensando, porque muitas vezes essas emoções, elas vão ser disparadas por pensamentos que não são reais, tá? Então, por exemplo, quando eu penso que eu preciso controlar o outro, porque senão eu posso ser traído novamente, e isso dói muito, automaticamente eu entro aí no sentimento, na emoção do ciúme, da ansiedade, e eu começo a me comportar no controle, né? Tentando vigiar, controlar, olhar mensagem e por aí vai. Só que vigiar, controlar, olhar mensagem evita com que eu seja abandonada? É claro que não. A gente não tem controle sobre o outro. Então esse pensamento é um pensamento correto? Não, ele é um pensamento desadaptativo, porque não adianta eu controlar, eu não vou conseguir controlar o outro, eu preciso reconstruir essa confiança e não entrar no processo de controle, porque eu posso controlar o que for, eu não vou estar 24 horas por dia com essa pessoa, existem formas aí de burlar o sistema de controle, como apagar mensagem, como esconder, enfim, existem várias formas desse controle não funcionar. Então é por isso que eu preciso começar a pensar de forma mais adaptativa. Então, o que eu posso fazer diante dessa situação? Isso tem muito a ver com a capacidade de resolução de problemas. Então, se eu sou uma pessoa que tem uma autoeficácia maior, né, a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui na live que eu fiz na semana passada, se eu tenho uma autoeficácia bacana, se eu sei resolver meus próprios problemas e eu tenho capacidade de fazer isso,
eu vou lidar melhor com as minhas frustrações, com as minhas emoções negativas, com os eventos traumáticos que acontecem na minha vida, e eu vou ter mais resiliência. Eu vou conseguir lidar melhor com isso. Agora, se eu não tenho essa flexibilidade de pensamento, a minha tendência é ficar preso dentro da emoção traumática, dentro da situação traumática. Então, pensa comigo. Se eu entro nesse processo, por exemplo, da infidelidade que a gente está falando, e começo a remoer tudo que aconteceu, eu fico ali naqueles pensamentos ruminativos, automaticamente os pensamentos ruminativos eles têm a capacidade de intensificar a nossa dor. Se você começar a reparar, tudo que te traz muita dor, geralmente a gente tende a não lembrar de detalhes. Então, por exemplo, se você passou por um acidente de carro que foi extremamente traumático para você, automaticamente a tua memória tende a apagar a clareza dos fatos. Por que que a sua memória tende a fazer isso? Justamente para você não ficar ressentindo essas coisas, tá? Porque isso faria você entrar em pensamentos ruminativos que intensificariam essa sensação do trauma ali, as emoções negativas que esse trauma causou, a dor desse trauma, tá? Outra coisa muito comum também da nossa memória fazer. Quando a gente termina um relacionamento que muitas vezes foi abusivo, às vezes foi ruim, a gente tende a começar a esquecer como era estar com essa pessoa. A gente tende a esquecer os defeitos dessa pessoa quando ela tá longe. Por quê? Justamente porque a nossa memória, ela trabalha a nosso favor. Se eu lembrar com muitos detalhes de tudo de ruim que aquela pessoa me faz o tempo todo, automaticamente eu vou sentir muita raiva, eu vou ter muitas emoções negativas e eu vou sentir muita dor. Então, a nossa memória trabalha a nosso favor nesse sentido. Então, a nossa regulação emocional, ela tá aí. Se eu tenho uma intensa desregulação emocional diante de um trauma e eu não consigo voltar pro meu basal, a gente tem alguns termos dentro da psicologia e da psiquiatria que são o seguinte: a gente tem alterações de humor e isso faz parte, tá? Todo mundo tem essas flutuações no humor. E existem três formas, né? Três classificações de humor que a gente considera na psicologia e na psiquiatria. Tem o humor rebaixado, que é quando eu tô triste, quando eu tô pra baixo, quando eu tô com alteração aí na volição, com muito sono, muito molinho, enfim. Quando eu tô muito pra baixo, eu tô com humor deprimido. Se o meu humor tá muito exaltado, se eu tô muito elétrica, muito agitada, muito ansiosa, eu tô com humor exaltado. E existe o que a gente chama de basal. O que é o basal? É o normal, né? Nós estamos aqui, a gente não tá nem muito feliz, nem muito triste, a gente tá no basal, né? Normal. E o que acontece? Quando a gente passa por um evento traumático, a tendência é aquele estímulo ali vai disparar alguns pensamentos, né? Uma interpretação daquilo ali, e automaticamente essa interpretação vai gerar emoções. E essas emoções, lembra que elas têm efeitos que também são fisiológicos? Além de mentais, também são fisiológicos? Quando a gente entra nesse processo fisiológico da emoção, a gente vai ter a sensação de coração batendo forte, da gente suando, a gente vai chorar, não é assim? Todas as vezes que a gente sente uma emoção, a gente sente alguma coisa no corpo. A gente vai sentir aquele... Quando a gente tá muito triste ou muito ansioso com alguma coisa, geralmente a gente sente a barriga doendo, né? A gente sente aquela angústia, parece que tem um bolo aqui no meio da garganta. O que é isso? São os efeitos fisiológicos daquela emoção. Então é natural que quando a gente entra ali, quando a gente entra em contato com um estímulo aversivo, quando a gente entra em contato com o trauma, automaticamente eu vou ter uma descarga de vários hormônios ali que vão me causar algumas reações fisiológicas. Então, por exemplo, se eu vejo um leão solto no zoológico, automaticamente eu vou me apavorar, vou sentir medo. O que vai acontecer? O meu corpo vai ter descargas altíssimas aí de noradrenalina e cortisol. Por quê? Essas duas coisas. Porque a noradrenalina vai fazer você fugir, vai aumentar aí a tua capacidade de correr, né? De entrar em fuga ou em luta. E o cortisol é o hormônio do estresse. Então, ele vai fazer a gente resolver problemas. Então, é por isso que 8 horas da manhã é o horário que a gente está com o cortisol mais alto. Por quê? Porque é o horário que a gente precisa daquela bomba de energia para começar o dia. Entende? Então, são coisas que impulsionam a gente. E essas coisas não aconteceriam se as nossas emoções não existissem. Então, quando eu estou diante de um estímulo que é aversivo, que é traumático, eu vou sentir coisas que vão gerar essas reações fisiológicas, tá? Agora, por que essa desregulação, por que a gente tem tanta dificuldade de voltar para o basal, né? De voltar para o nosso normal? Justamente porque quando eu entro nesse processo de desregulação emocional, de intensificação diante do trauma, eu tenho
E eu fico ali nos pensamentos, eu agarro nos pensamentos ruminativos. E se eu entro ali no processo de ficar remoendo aquela história, se eu entro ali, por exemplo, como a gente falou da infidelidade, né? Se eu fico ali remoendo aquela história, por que aconteceu, por que ele fez isso comigo, se eu entro nesse processo de tentar entender o inexplicável e ficar presa naquilo ali, automaticamente isso vai intensificar as emoções aversivas, as emoções negativas e vai dificultar a minha regulação emocional. Então, Roberta, o que eu faço para conseguir regular as minhas emoções? Primeiro eu quero que você entenda o que é regulação emocional. Regulação emocional nada mais é do que estratégias que a gente usa para voltar para o nosso basal, para voltar para o nosso normal, para sair da emoção negativa, para sair da ansiedade, para sair da tristeza, para sair da frustração, para voltar para o meu normal, para eu conseguir resolver problema. Por quê? Porque se eu estou com a minha emoção muito afetada, se eu estou com a minha emoção muito lá em cima, o que acontece? Meu sistema límbico lá do meu cérebro, que é aquele que eu disse lá no início da live, que é o mais primitivo, é o mais primário, ele vai estar ativado e automaticamente o meu córtex pré-frontal, que é a minha parte de racionalidade do meu cérebro, ela vai estar inibida ali, ela não vai estar ativada. Então, o que acontece? Eu faço besteira. Então, por que geralmente uma pessoa que passa por uma infidelidade, ela fica extremamente impulsiva depois? Ela acaba fazendo coisas que às vezes ela não faria se ela não tivesse passado por aquilo. Como, por exemplo, uso de drogas, sexo sem proteção, dar o troco no mesmo dia, botar a pessoa pra fora na mesma hora. Por que ela faz essas coisas? Por que ela tem essas ações impulsivas quando ela passa pela infidelidade? Justamente porque o sistema límbico dela está muito acionado e o córtex pré-frontal está praticamente desacionado. Ou seja, eu tenho tendência a fazer coisas sem pensar, que muitas vezes vão me trazer consequências lá na frente. Então, por isso que é importante eu aprender a usar essas estratégias para voltar pro meu basal, para voltar pro meu normal. Porque quando eu volto pro meu normal, eu desativo o meu sistema límbico e eu consigo analisar os fatos com a clareza do que é. Então, por exemplo, dentro dessa situação da infidelidade, a gente tende a botar florzinha nas coisas, né? Às vezes não foi nem do tamanho que a gente imaginou ali, mas a gente cria as histórias na própria cabeça e a gente alimenta essas histórias na nossa cabeça. E são elas que fazem a gente sofrer. E é isso que eu quero que você entenda. São esses pensamentos ruminativos que você fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, que fazem você sofrer. Então, eu vou te passar algumas estratégias aqui hoje para você aprender a regular essas emoções, tá? A primeira coisa é a aceitação. Quando eu passo por um episódio traumático, eu preciso entender que eu não tenho controle sobre tudo, tá? Por que a infidelidade, ela traz esse sentimento tão forte? Justamente porque ela toca no ego. A gente percebe ali que eu posso perder aquela pessoa que às vezes eu achava que era minha, né? Pra sempre. Eu percebo o quanto eu sou vulnerável, o quanto eu não consigo controlar as coisas. E isso pro ser humano parece um negócio avassalador. Para alguns mais, outros menos. Mas a grande maioria das pessoas tem dificuldade em lidar com aquilo que elas não controlam. Então, se não controlar o outro, quando eu percebo que eu não tenho controle nenhum sobre aquela situação, quando eu percebo que mesmo eu tendo feito tudo, mesmo eu sendo uma ótima esposa, mesmo eu sendo linda, mesmo eu sendo gostosa, mesmo eu sendo maravilhosa, não adiantou nada, eu começo a entrar em pânico, né? Porque afinal de contas eu descubro, eu estou vulnerável. E sabe por que você está vulnerável? Porque nós somos vulneráveis. Não existe uma maneira de controlar o outro, né? A gente consegue mal controlar as nossas escolhas, os nossos comportamentos. Imagina controlar as ações que são das outras pessoas. Então é muito importante a gente entender isso. Primeiro passa pelo processo da aceitação. Eu preciso entender que eu estou me sentindo mal, que eu estou me sentindo frustrada, que eu estou me sentindo magoada e tá tudo bem me sentir assim. Tá tudo bem eu não conseguir controlar tudo e me sentir desconfortável com isso, sabe? Então, toda emoção que a gente sente, a gente precisa aprender a aceitar no primeiro momento. Por quê? Porque se eu começo a lutar contra ela intensifica. Então, por exemplo, se eu sinto ansiedade, o povo gosta muito de me mandar esse tipo de pergunta. Roberto, como eu controlo minha ansiedade? Deixa eu te contar. Ansiedade a gente sente, a gente não controla, tá? Então a gente sente, aceita e lida com ela. Mesma coisa funciona para frustração, para tristeza, para irritabilidade. Eu aceito que eu tô me sentindo daquela maneira, eu entendo que isso faz parte da vida e eu deixo aquilo ali passar, tá? Então todo o processo
traumático, ele vai gerar uma emoção e essa emoção precisa passar pela aceitação. Então, se eu perdi alguém e isso está me gerando tristeza, eu preciso passar pelo processo da aceitação. Se eu passei por um término de relacionamento, eu vou ter que passar pelo processo da aceitação. Se eu fui traída, eu vou ter que passar por esse processo da aceitação, de que eu sou vulnerável e isso faz parte da vida, isso faz parte de se relacionar. O dia que eu não quiser mais estar vulnerável, eu deixo de me relacionar, porque ter um relacionamento é estar vulnerável, infelizmente. Essa é a realidade, tá? Outra coisa muito importante, tô com a minha colinha aqui, tá, gente? Senão eu esqueço, senão eu me perco. A pessoa que tem déficit de atenção. Então eu tenho que estar sempre olhando aqui pra não me perder. Então, primeira estratégia aí, aceitação. Toda emoção que eu quero lidar com ela e eu quero que ela passe, não adianta eu lutar contra ela. Eu preciso aceitar que ela acontece e deixar ela passar, tá? Outra coisa que a gente usa bastante também como uma estratégia de regulação emocional. Eu tô me sentindo muito triste, eu tô me sentindo muito nervosa, eu tô me sentindo muito ansiosa. O que eu preciso fazer? Automaticamente, principalmente nos processos de excitação, né, de humor exaltado, ansiedade, medo, irritabilidade, raiva, o que eu preciso fazer? Uma das estratégias é a respiração diafragmática. Nós, seres humanos, respiramos muito mal. Você já observou um bebezinho dormindo? Manuzinha, quando tá dormindo, a gente percebe. O que acontece com o bebezinho dormindo? Ele sobe e desce o diafragma. O bebezinho sabe respirar. Só que ao longo da vida, a gente vai aprendendo a tensionar esse músculo. Então, o que acontece? Eu desaprendo a respirar e eu começo a respirar com o tórax. E isso é horrível para nossa regulação emocional. Quando eu começo a aprender a respirar melhor, quando eu respiro melhor, automaticamente eu oxigeno melhor o meu cérebro e eu consigo descer os meus níveis de noradrenalina. E quando eu desço os meus níveis de noradrenalina, eu consigo racionalizar melhor. Então aprenda a respirar, fazer respiração diafragmática. Se você for lá no YouTube, eu não vou fazer aqui porque tem muita coisa ainda pra gente trabalhar aqui. Mas nada mais é do que respirar com o diafragma e não com o tórax. Depois vocês procuram no YouTube que tem bastante vídeo mostrando isso, tá? Então, respiração diafragmática é excelente pro processo de regulação emocional. Todo paciente que entra aqui no consultório aprende a fazer isso para regular as emoções. Tá muito nervoso? Tá muito estressado? Não é hora de tomar decisão, é hora de respirar fundo e baixar os níveis de noradrenalina do teu corpo, de cortisol, para você conseguir raciocinar para resolução de problemas, tá? Outra coisa que a gente usa bastante, técnicas de distração. O que seriam técnicas de distração? Nada mais é do que eu tirar o foco, tirar a minha atenção do que eu estou sentindo e colocar o foco da minha atenção em outras coisas. Então, por exemplo, essa técnica a gente usa muito com pacientes que têm síndrome do pânico, crise de pânico, crise de ansiedade. Geralmente, a gente ensina esse paciente a se distrair com coisas que estão no ambiente. Então, por exemplo, se ele está dentro de um banco e ele começa a ter crise de ansiedade, o que a gente orienta? Começa a contar aí quantas pessoas de camisa azul tem ali no banco. E aí ela começa, quando ela percebe, a crise já passou. Por quê? Porque ela tirou a atenção da emoção negativa, ela tirou a atenção daquela situação desconfortável. Então, dentro de um processo traumático, muitas vezes a gente vai precisar tirar a atenção daquilo que faz a gente sofrer. Então, por exemplo, se eu passei pela infidelidade, né, que é o nosso assunto aqui hoje principalmente, se eu passei por uma situação de infidelidade, automaticamente o meu pensamento vai sempre me levar para aquele lugar, né? Vai sempre me levar para a situação traumática. E o que eu preciso fazer? Justamente o contrário disso. Eu preciso me distanciar, me desconectar da situação traumática, tá? E como que eu vou fazer isso? Fazendo atividades, me ocupando, fazendo coisas para tirar minha atenção de cima daquilo ali, fazendo um curso novo, fazendo atividade física, correndo milhas na praia, sabe? Fazendo esse tipo de atividade, você vai se distrair, vai tirar a sua atenção de cima daquilo que tá te fazendo sofrer, tá? Então distraia, nem sempre você vai conseguir ficar ali naquele processo. E às vezes a ruminação daquilo que você tá sentindo e daquele evento vai intensificar a sua tristeza, a sua irritabilidade, vai te gerar impulsividade e mais um monte de outras coisas. Então aprenda a se distrair, a tirar o foco daquilo que te faz sofrer, tá? Tem gente que gosta de ficar preso ali, tá? Tem, como diria Freud, existe gozo no sofrimento, né? A pessoa busca aquele ponto ali pra ela ficar se martirizando. E esse não é o caminho. Fuja disso, tá? Principalmente no primeiro momento, que é um momento que a tua emoção ainda tá muito aguçada, teu sentimento tá muito lá em cima e você tá intensamente desregulado. Dentro da infidelidade, principalmente, alguns estudos mostram que quem passa por uma situação de infidelidade chega a desenvolver sintomas do transtorno do estresse pós-traumático. Então desenvolve
toda ansiedade, tem crise de ansiedade, tem impulsividade aumentada, tem tristeza, tem alteração de sono. Por que essas coisas acontecem? Justamente por conta do trauma, né? Da situação de perigo que ela é colocada ali, de perder a pessoa que ela ama, tá? Ou de perder ali o sonho dela do casamento, enfim. Então, é por isso que essa intensa desregulação emocional acontece, tá? Então, se distraia, não fica preso naquilo que te faz sofrer, tá? Aquilo tá ali, pensa num cacto. Quero que você pense num cacto. Eu tenho um cacto aqui na sala que eu sempre uso ele como exemplo para as minhas pacientes. Se você tá aqui, eu te dou um cacto para você segurar o cacto com a mão. Se você apertar esse cacto, o que vai acontecer? Os espinhos vão entrar na tua mão, não vão? E vai te machucar ainda mais. Agora, se você aprende a soltar esse cacto, você segura ele ali, mas segura de uma forma mais leve. Você segura o cacto, mas assistindo alguma coisa aqui no Instagram, ou olhando outras coisas, o que vai acontecer? Você tá distraindo, você tá tirando a tua atenção daquilo que tá te gerando dor. Então, você consegue, mesmo com a dor, lidar com ela. Então, eu quero que você pense nessa dor como um cacto que tá aí, entrando os espinhos na tua mão. Você precisa começar a afrouxar isso, soltar esse cacto, segurar ele ali, porque não tem como se livrar dele tão fácil, mas ir se distraindo com outras coisas para que não fique tão intensa essa sensação desconfortável de segurar o cacto. Tá? Vocês estão conseguindo me entender? Estão conseguindo me ouvir bem? Vão me dando feedback aí. Se ficar ruim o áudio, vocês me falam, tá? Outra questão importante. Como eu disse para vocês, que os nossos pensamentos, a nossa interpretação dos fatos, ela faz com que a gente intensifique ou não as emoções? Automaticamente, se eu conseguir reestruturar esses pensamentos que são desadaptativos e disfuncionais, eu consigo ter emoções, eu consigo regular melhor minhas emoções. Então, a reestruturação cognitiva, ela é muito importante nesse processo. O que é uma reestruturação cognitiva? Tudo que a gente passa nessa vida de evento traumático geram interpretações, e essas interpretações geram pensamentos automáticos. Então, por exemplo, quando você passa pela infidelidade, começam a vir os pensamentos de talvez eu não seja tão boa assim, talvez a outra seja melhor do que eu, talvez eu não tenha valor, talvez ele não me ame tanto assim. E esses pensamentos geram as emoções negativas, que geram os comportamentos aí impulsivos e desadaptativos. E aí, se eu consigo reestruturar esses pensamentos de uma maneira mais real, e entendam, o real ele também, muitas vezes ele também vai fazer sofrer, mas ele a gente consegue lidar com aquilo que existe, não com aquilo que a gente inventa, sabe? Com aquilo que a gente cria. Então, se eu consigo olhar, por exemplo, a traição como um sintoma do meu relacionamento, como algo que deu errado, se eu consigo enxergar esse outro que falhou comigo como um ser humano que falha e que dá pra consertar isso, sabe? Se eu consigo enxergar que a traição ali, eu falo muito sobre isso aqui, né? Que a traição é um erro como qualquer outro, porém ele tem aí uma moralidade, um peso moral maior, né? Então, se eu consigo flexibilizar esses níveis de moralidade, se eu tiro um pouco esse discurso da moralidade, eu vejo mais a realidade. A realidade é nós somos vulneráveis e muitas vezes nosso teto é de vidro, as pessoas erram, né? As pessoas não são aquilo que a gente espera, a gente idealiza muito o ser humano e a gente espera que eles sejam aquilo que a gente gostaria que fosse, mas não é, vida real não é isso. Então, quando eu consigo questionar esses pensamentos desadaptativos, quando eu consigo questionar, calma, não é que eu não tenho valor, isso foi um comportamento do outro. Inclusive, do jeito que estava o nosso relacionamento, poderia ter acontecido inclusive comigo, sabe? Se eu começo a pensar de forma mais real, automaticamente as minhas emoções eu vou ter emoções diferentes e eu vou conseguir regular melhor essas emoções negativas. E automaticamente eu vou ter comportamentos que sejam mais adaptativos. Ok? Deu para entender? Esse processo de reestruturação cognitiva a gente usa muito em consultório, tá? Então, geralmente a gente pede o paciente para anotar os pensamentos que estão vindo na cabeça dele. O que significou para você essa perda? O que significou para você a morte do teu pai? O que significou para você a traição do teu marido? Escreve aí o que significou. Por quê? Porque quando a gente escreve, a gente se desconecta do pensamento, né? Porque geralmente a gente pensa que os nossos pensamentos somos nós, e não é verdade. Os nossos pensamentos são apenas pensamentos. Tá? E muitas vezes eles não são reais. Então para de acreditar em tudo que você pensa e começa a trazer o teu pensamento para a racionalidade, para aquilo que é verdade. Tá? Mesmo que a verdade doa, ela ainda é melhor do que esse monte de estrelinha que a gente bota nas situações aí que fazem a gente sofrer muito mais. Outra coisa que também ajuda na regulação emocional é a prática de mindfulness. Quando eu fico muito conectado com algo ruim, com algo traumático que aconteceu na minha vida,
eu fico presa no passado. E a gente não consegue resolver nada no passado. Se eu fico muito ansiosa com o que pode acontecer no meu futuro, eu tô presa no futuro. E no futuro a gente também não controla e não consegue resolver nada. E o que é o mindfulness? Nada mais é do que a prática da atenção plena. Você treinar a sua atenção pro aqui e agora, pro que tá acontecendo nesse momento, tá? Tem um livro muito bom que se chama Atenção Plena. Se você tiver a oportunidade, leia esse livro. Ele traz algumas práticas aí muito bacanas de mindfulness. E justamente pra gente aprender a trazer o nosso pensamento pro aqui e agora. Se eu ficar ruminando o que aconteceu lá atrás, eu não vou conseguir andar pra frente, eu não vou conseguir evoluir, tá? Sempre falo aqui, dirigir a sua vida é igual dirigir um carro. Você tem lá o para-brisa grandão e tem os retrovisores. Os retrovisores são importantes? Com certeza são. Porque através deles a gente vê lá o que deu errado lá atrás, o que pode acontecer, mas a nossa atenção maior tem que estar na frente, né? No que eu tô fazendo lá na frente. Então é muito mais importante para onde você tá indo do que o que aconteceu lá atrás com você, tá? Então tira a tua atenção do passado e coloca a tua atenção no presente. No início é natural que o nosso pensamento vai ficar levando a gente lá pro processo traumático. Então a prática do mindfulness, né, da meditação, tem alguns aplicativos até de meditação guiada que são muito bons, eles trazem a gente pro presente. Além de ensinar a respirar também, né, ancorar na nossa respiração, ensinar a gente a respirar melhor. Então é muito importante a gente fazer também essa regulação emocional através do mindfulness, da prática da atenção plena. Quero que você leve isso para a tua vida, tá? No passado a gente não consegue resolver nada e nem no futuro. A gente só consegue fazer alguma coisa agora, no presente. Então, para você mudar a realidade do teu relacionamento, para você mudar o teu casamento, para você reestruturar e reconstruir isso tudo aí, você vai precisar lidar melhor com as suas emoções. E não é revivendo o passado que isso vai funcionar. Você precisa viver o presente. Então, compra aí o livro da Atenção Plena, começa a praticar essa birosca que você vai ver que o negócio é bom mesmo. Tem evidências científicas fortíssimas para tratamento tanto de depressão, de sintomas depressivos, quanto de ansiedade também, tá? E de desregulação emocional. Pacientes com intensa desregulação emocional, que alguns têm um transtorno de personalidade que se chama borderline, essa é uma das técnicas que a gente usa com pacientes que têm transtorno de personalidade border, tá? Que tem aí como principal característica essa desregulação emocional. Joia? Então isso é uma técnica de ouro aí pra você que tá passando por um evento traumático e tá precisando regular suas emoções. Traga a tua mente pro presente. Treine a sua atenção pro que tá acontecendo aqui e agora. Agora, muitas vezes, todas essas coisas que eu te passei aqui podem não funcionar. Dependendo, se você tiver aí alguma história em saúde mental, alguma história pregressa aí, né? Se tem algum transtorno de ansiedade, ou um transtorno de humor, né? Um transtorno depressivo, enfim. Ou um transtorno de personalidade, ou você não conseguiu lidar, mesmo praticando todas essas coisas, você não tá conseguindo lidar bem com isso. Gente, psicologia e psiquiatria tá aí pra isso, tá? Então, muitas vezes, o paciente chega aqui pra mim e a infidelidade ou o evento traumático, ele vai desencadear um transtorno depressivo ou um transtorno de personalidade, enfim, né? Às vezes, através desse fator desencadeante, vai trazer aí situações de saúde mental que já estavam ali precisando só de um disparador. Então é por isso que às vezes a pessoa já tem aí uma depressão, já tem um transtorno depressivo, enfim. Mas quando acontece a morte de alguém muito importante ou a perda de um relacionamento, acaba disparando o transtorno, tá? Então, nesses casos, precisa de acompanhamento psiquiátrico. Por quê? Porque lá no psiquiatra você vai ter as medicações necessárias para te ajudar a controlar impulsividade, humor deprimido, ansiedade, sono, isso tudo, tá? Então, alguns eventos traumáticos, eles têm o poder mesmo de desencadear transtornos aí depressivos e de desregulação emocional. Então é muito importante que a gente saiba procurar o psiquiatra ou psicólogo nesse momento. Por quê? O que o psicólogo vai te ajudar aí? Vai te ajudar a ressignificar, porque muitas vezes você não vai conseguir fazer esse processo de reestruturação cognitiva sozinho. Você vai precisar analisar todos esses fatos com alguém. Muitas vezes, para reescrever essa história, para reconstruir, vocês vão precisar de apoio, né? Para que você consiga aí lidar com a sua vida depois que seu pai morreu, que era a pessoa mais importante da sua vida. E isso é um evento que realmente é traumático. E aí, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar de alguém que te ajude a analisar esses fatos e que ajude você a prosseguir, a traçar estratégias para resolver este problema, para resolver essa falta, né?
É aquele processo mesmo que eu sempre falo com vocês aqui, de aceitação daquilo que eu não consigo mudar e de comprometimento com aquilo que é possível, né? Então, o processo terapêutico, ele cuida desse ponto, justamente de te ajudar a aceitar aquilo que não é possível mudar e também de te ajudar a se comprometer com aquilo que é importante para você, para a reconstrução aí do teu relacionamento, ou para a reconstrução da tua vida após essa perda tão importante, esse evento traumático importante. Então é por isso que é muito importante passar por tudo, por todos esses fatores aí de regulação emocional, mas às vezes isso vai ser tão intenso que você vai precisar de um profissional para te ajudar neste processo. Ok, meus amores? Acho que eu falei tudo. Temos dúvidas, perguntas? Observe os seus pensamentos, observe como o que você está pensando todas as vezes que você estiver triste, que você estiver ansioso, que você estiver impulsivo, que você estiver muito mobilizado emocionalmente. Respira, faça isso, a respiração diafragmática. Comece a trazer para o teu racional, comece a escrever o que você está pensando, observa seus pensamentos, porque provavelmente são esses pensamentos catastróficos, desadaptativos e disfuncionais que estão fazendo você se sentir tão mal, tão triste e tão desregulado emocionalmente. Ok, queridos e queridas? Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Vou encerrar essa live. Vou deixar gravada para que você possa encaminhar aí para os seus amigos que estão passando por momentos difíceis aí. Tá bem, amores?